Mais um forte aplauso para esse time lindo. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Dá um sorrisão para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Eu duvido você dar uma palavra de Deus para a vida dele e falar assim: que o Senhor te abençoe, profetiza algo sobre a vida dele ou dela. Aliás, é um bom momento para você colocar a mão sobre o ombro dela. Põe a mão sobre o ombro dela e diga assim: eu profetizo que nessa manhã você vai sair daqui cheio e transbordante da glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dar boas-vindas a quem está aqui nos visitando pela primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez, sua primeira vez aqui na igreja. Amém, glória a Deus, que bênção. Fica um minutinho com a sua mão levantada. Nós vamos levar até você um cartão de boas-vindas. E esse cartão de boas-vindas, no verso dele tem um campo para você colocar o seu nome, seu telefone, seu WhatsApp. Ali na saída nós vamos ter um balcão de visitantes. E nesse balcão de visitantes tem um presente para você retirar. Nós amamos receber você. Tem mais gente aqui na frente. Quem não recebeu ainda, é só ficar com a mãozinha levantada. Ali também atrás, do lado do Ronaldo, tem alguém ali, ó. Tem um irmão. Isso. E eu gostaria muito de que você pudesse deixar esse cartão preenchido e ali na saída retirando o seu presente. Tem mais gente ali, ó. Se você não recebeu, por favor, assim, ó, só levanta a mão que a galera vai identificar aí. E nós queremos declarar uma manhã proveitosa, que o Senhor fale contigo, te traga vida, paz e prosperidade nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Tem mais um irmão ali que está com a mão levantada. Levanta só um pouquinho mais alto, irmão. O Henrique vai chegar até aí já, ó. Isso aí, glória a Deus. Que bom. E nós como igreja, quem está feliz de receber esse povo lindo aqui? Vamos dar um forte aplauso. Amém. Glória a Deus, que bom. Gente, quero só rapidamente falar que ali o material da livraria está tudo com 30% de desconto, tá? Camiseta, livros, camisetas dele da João capítulo 4, lindas camisetas, com exceção das camisetas do Delite. As camisetas do Delite não tem desconto, ele não quer dar desconto. Depois, se você quiser um desconto, você vai lá pessoalmente, peça para ele. Estão brincando, ele tem 10% de desconto, parece, 10% de desconto nas camisetas dele, mas no restante do material, tudo 30% para você poder comprar. É só hoje, desde a semana passada a gente está fazendo essa promoção, para você poder comprar presente, dar para alguém que você ama, em nome de Jesus. Deixa eu só fazer uma retificação aqui, de alguns recados que passaram aqui de forma diferente do que a gente combinou. Nós vamos ter dia 31 agora, nós temos o culto da virada, vai começar às 10 horas da noite, nós vamos estar aqui terminando o ano e começando o ano novo, celebrando ao Senhor. E logo depois da virada do ano, vamos celebrar a primeira Santa Ceia do ano de 2025, e eu quero convidar você para estar aqui com a gente, dia 31, às 10 horas da noite, nós vamos começar o nosso culto. E durante as quartas-feiras, nós não teremos os nossos cultos até as noites proféticas. Depois das noites proféticas, que é dia de 23 a 26, tudo volta ao normal para a igreja, amém? Durante os cultos, a partir do próximo domingo, só vamos ter um culto aqui, às 10 horas da manhã. Não vamos ter o culto da noite, nem o culto das 9, vai ser só às 10, para reduzir um pouco a nossa grade de programação, dar uma folga para os nossos voluntários que trabalham o ano inteiro. Aliás, quantos voluntários nós temos aqui hoje, assistindo e participando do culto? Vamos dar um forte aplauso por esses voluntários que durante o ano todo trabalham incansavelmente para tudo funcionar, não é? Glória a Deus. Fiquei impressionado aqui com todo o time de teatro que sempre nos surpreende. É uma história que todos os anos nós ouvimos, não é? E por que ouvimos todos os anos a mesma história? Porque é uma história real. É uma história que mudou a humanidade. Tem gente que sempre precisa ouvir. Todas as vezes que eu leio Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 1 e 2, eu me apaixono porque a forma sobrenatural como o Senhor fez, como as coisas aconteceram, não deixa dúvidas de que o homem carecia da glória de Deus. Eu quero trazer uma rápida palavra hoje. Eu não trouxe tema para a palavra, mas eu quero trazer uma reflexão. Por isso eu quero convidar você a colocar as mãos sobre o seu coração e dizer assim: Senhor Deus, fala comigo nessa manhã, enche a minha vida da tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero ler em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12.
diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim é que está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes o encontrado, avisai-me para também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? É uma história que todos os anos, viu, que a gente conta, representa através de peças de teatro, você vê filmes sobre isso, mas nessa manhã eu quero colocar 4 pontos importantes que a gente aprende lendo a respeito do Natal. Natal, a palavra Natal é nascimento, é a mudança de tudo o que acontecia até a chegada do Salvador. O mundo se comportava de uma forma, os astros, as estrelas, o universo todo, de alguma forma, reagia à humanidade até que Cristo nasce. Tudo muda, o calendário muda, a vida humana muda, todas as coisas mudam. Por quê? Porque de alguma forma, agora, há uma esperança. Aquilo que estava perdido agora pode ser de alguma forma restaurado. A humanidade que estava caminhando para uma eternidade sem Deus, agora encontrou em Cristo, o nosso Salvador, a reconciliação com Deus o Pai. Nós encontramos em Jesus a nossa reconciliação com o nosso Pai. Jesus, você conhece a história, falamos aqui, não vou repetir para não ser redundante, mas a Bíblia fala que um anjo visita uma jovem chamada Maria e dá para ela uma notícia que ela vai engravidar. É interessante porque ela, mesmo sendo virgem e não sendo casada, ela aceita o desafio. Ela sabia que o futuro dela estaria totalmente mudado. Receber Jesus na sua vida, receber Jesus na sua casa, receber Jesus no seu dia a dia, vai mudar a tua vida. E deixa eu dizer algo para você que talvez você não tenha ouvido nenhuma outra vez. Tem que ter coragem para receber Jesus. Tem que ter coragem para receber Jesus, porque a vida da gente muda. Não muda para pior, muda para melhor, mas muda de forma diferente do que muitas vezes nós planejamos. Você imagina Maria, uma jovem com futuro, tinha por volta dos seus 15 a 17 anos, ninguém sabe precisar exatamente a idade dela, mas uma menina de 15 a 17 anos tem planos. Por exemplo, as meninas de hoje querem ir para Disney, querem fazer coisas lindas. Imagina num momento como esse, elas serem visitadas por um anjo falando: olha, a partir de agora você vai dar a luz ao Salvador. E não foi imposto. Ela teve que dizer: se cumpra em mim o teu querer. Jesus nunca é uma imposição na sua vida. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: Jesus não é uma imposição. Fala: você tem que querer Jesus. Ele só entra onde Ele é desejado.
Ele só entra onde ele é bem-vindo. Ele não vai forçar a porta do teu coração. Ele não vai arrombar o teu coração. Ele não vai arrombar a tua porta para ser Senhor da tua vida. Não, ele só entra na vida de quem ele é desejado. Tem alguém que deseja Jesus hoje aqui? Mas na verdade, isso causa tanto transtorno, porque se você continua lendo as escrituras, Ricardo, você vai ver que José, ele foge. Quando ele sabe que Maria está grávida, ele foge, porque ele era alguém responsável. Ele não tinha defraudado Maria, ele era noivo de Maria, tinha planos de se casar, e de repente ele descobre que a noiva está grávida. Imagina a sociedade, todo mundo agora começa de alguma forma a falar. Eu posso supor, isso não está escrito, eu posso supor que havia um comentário um pouco meio ruim a respeito da Maria e do José. E José fala assim: quer saber, eu não vou ficar aqui, eu vou dar linha. Até que um anjo vai até ele e fala assim: não, fica tranquilo, está tudo em ordem, está tudo no cronograma celestial. Quando Jesus entra na tua vida, irmãos, talvez você perca o controle, mas a boa notícia é que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Quando Jesus chega na nossa casa, muitas coisas saem dos nossos planos, mas a boa notícia é que o Senhor, o soberano, agora abriu um caminho, ou encontrou uma abertura em você, para poder estabelecer a vontade dele, que desde a eternidade havia sido criada sobre a sua vida. Então você vê toda essa narrativa. José, ele é chamado para um recenseamento. O imperador César Augusto, de alguma forma, é tocado por Deus. Naquela época, era meio que impossível isso acontecer, e ele proclama um recenseamento. Tem coisas, irmãos, que quando Deus quer fazer, Ele usa governantes, e você pode achar absurdo, mas Deus usa quem Ele quiser, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. E qual era a regra? Que os homens tinham que ir até a terra do seu nascimento, ou do nascimento dos seus pais. Por isso, José sai e vai até Belém, e ele vai para esse lugar por conta de uma determinação governamental. E é nesse momento em que Jesus nasce. A Bíblia diz que não havia lugar nas hospedarias ou nos hotéis. O Airbnb já estava lotado, deixaram para reservar em cima da hora. Você sabe como é que funciona, né? Festa de final de ano, Natal e Ano Novo, de repente você fala assim: que tal a gente ir? Você vai entrar, não tem mais nada, irmão, e o que tem é super caro. Talvez tenha sido mais ou menos isso que aconteceu. Então Maria dá à luz numa manjedoura. Em paralelo a isso, alguns magos que vieram talvez da Pérsia, quase 1000 quilômetros de distância, eles vêm conduzidos por uma estrela. Algumas pessoas afirmam que esses homens eram estudiosos da astrologia, e eles conheciam um pouco das profecias bíblicas, e eles sabiam que aquilo não era um evento comum no universo, e eles se movimentaram, pegaram presentes, pegaram suas riquezas. A Bíblia não diz que eram 3, a Bíblia não diz que eles eram reis, a Bíblia diz que eles eram magos. Podiam ser 3, 5, 10, 12, e eles caminharam talvez por um longo período de dias, até chegar no palácio de Herodes. E a Bíblia diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente até Jerusalém. E esses magos chegaram até o rei Herodes e perguntaram: onde é que está nascido? Onde nasceu o rei dos judeus? Mas você precisa entender algo. Isso tudo estava numa ordem soberana de Deus, porque quando você lê a Bíblia, você precisa entender que nada passa desapercebido. Parece que aos nossos olhos algumas coisas não fazem sentido, mas no versículo 2, se você puder projetar aqui para mim, o versículo 2 diz assim: perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para o adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Você pode imaginar o rei Herodes, ele se alarma, ele fala assim: como rei? Um outro rei? Não existe outro rei. Por quê? Porque esse Herodes aqui, a Bíblia fala sobre 4 Herodes. Esse, o Herodes o Grande, depois você vai ter Herodes o Antifa, depois você vai ter Herodes o Agripa I e o Agripa II. São 4 Herodes na Bíblia. Esse aqui era o mais cruel de todos.
Diz a história, isso não está relatado na Bíblia, mas os historiadores, os teólogos, eles escrevem a respeito desse homem e diz que ele era de uma crueldade enorme. Para você ter uma ideia, a história conta que esse homem era um assassino. Quando ele assume o governo, ele pega e mata todos os seus antecessores para não ter possibilidade de ninguém, em nenhum momento, tentar assumir novamente o governo. A história também conta que ele tinha 2 filhos que foram estudar em Roma. E a sua irmã, quando eles estavam para concluir a série de estudos em Roma, falou assim: olha, rei, quando os seus filhos voltarem, eles estão preparados para suceder o teu reinado. Sabe o que ele fez? Ele estrangulou os 2 filhos para não ter chance de perder o trono. Era um homem cruel, era um homem assassino, era um homem que de alguma forma, ele tinha uma ânsia pelo poder e sobretudo uma grande preocupação para não perder o poder. De repente chegam os magos e falam assim: é aqui que nasceu o rei dos judeus. Ele se alarma, ele fica preocupado, ele fala assim: eita, todos os que eu conhecia, que tinham possibilidade, eu aniquilei. Não tem ninguém, nem mesmo na minha linhagem, alguém que possa se levantar como rei. Então, a Bíblia diz que ele chama aqueles homens em secreto para perguntar e tirar algumas conclusões. Em paralelo a isso, ele chama os sacerdotes e os escribas para poderem ter a percepção, e ele faz uma pergunta aos sacerdotes e aos escribas: o que as escrituras dizem a respeito desse tal rei? O que as escrituras dizem a respeito do Salvador? E eu quero aqui, dentro desse cenário, apresentar 4 pontos que eu fiz de anotação sobre essa história que tem a ver com o Natal. E muitas vezes nós paramos no aspecto do Cristo que nasceu. Nós, como cristãos, comemoramos o Natal, porque Natal fala do nascimento de Jesus. E nascimento a gente só comemora de alguém que está vivo, não é? Você não vê ninguém sentando para celebrar o nascimento de alguém que já morreu. Isso fala do fato de Jesus ter morrido e ressuscitado e hoje estar vivo conosco. Por isso, a humanidade todos os anos para, independente de se é dezembro ou setembro, que é a discussão teológica, se você é um pouquinho inteirado, alguns falam assim: não, mas a gente não comemora o Natal porque nem nasceu em dezembro, nasceu em setembro. De fato é que Jesus nasceu e hoje Ele está vivo, e nós podemos todos os anos lembrar o seu nascimento, porque foi pelo meio do seu nascimento, da sua morte e ressurreição, que nós fomos reconciliados com o nosso Pai. Primeiro ponto que eu quero falar nessa manhã é que direções que eu descubro quando leio as escrituras. Herodes chamou os sacerdotes e os escribas, versículo 4, diz assim: e então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria de nascer. E eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Tem coisas na tua vida que você só vai descobrir quando você lê as escrituras. Você pode falar isso para a pessoa que está só e falar assim: tem coisas, direções, soluções que você só vai descobrir lendo as escrituras. Fala assim: já está escrito. Eu gosto de falar a respeito da vontade conhecida de Deus. Tem muita coisa que você não sabe a respeito da sua vida, e você saberia se você simplesmente abrisse a tua Bíblia para ler a tua Bíblia. A respeito do seu casamento, a respeito da sua família, a respeito de suas finanças, da sua saúde, está tudo escrito nas escrituras. Até o rei Herodes, o tirano, o cruel rei Herodes, quando precisava saber sobre direções, sobre caminhos, sobre aonde estava o Salvador, ele chama os sacerdotes e pergunta: o que está escrito nas escrituras? Tem riquezas na palavra para a tua vida, tem sabedoria na palavra para a tua vida. Natal fala de uma palavra viva, não só de uma palavra escrita. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra, e quando você abre a tua Bíblia, o próprio Cristo fala com você, porque faz saltar dentro de você a vida da palavra. Eu quero declarar, irmãos, tem muita riqueza de Deus que vai aparecer na sua vida quando você decidir abrir a tua Bíblia e simplesmente ler as escrituras.
Tem direções para o ano de 2025, tem direções para a tua empresa, tem direções para o seu dia a dia. Quando você decide abrir as Escrituras, o Senhor começa a te dar revelação. Nós somos um povo que amamos a Bíblia. Aliás, pega a tua Bíblia aí, se ela está escrita, se ela está no tablet, no celular, levanta e fala assim: Senhor, me ensina a amar as Escrituras. Levanta bem alto assim, pega aí sua Bíblia, levanta. Hoje eu estou com a Bíblia só no tablet, mas levanta a sua Bíblia e fala assim: me ensina a amar as Escrituras. Nós precisamos amar as Escrituras. Segunda coisa que eu aprendo é que quando eu tenho uma revelação de quem é Jesus, eu me esforço para ir adorá-lo, e não importa o preço que isso vai me custar. A Bíblia fala que esses magos, eles saíram do Oriente, Ricardo, e eles andaram quase 1000 quilômetros. Quantos quilômetros? 1000 quilômetros. Andaram a camelo, sei lá, a jumento, a pé, carregados de suprimento, dormindo no meio da escuridão, correndo riscos de assaltos. Eram pessoas sábias e, ao que tudo indica, pessoas ricas, porque transportavam ouro, incenso e mirra. Quando eles viram a possibilidade de encontrar com o Salvador, eles se encorajaram para irem prestar culto ao Senhor, para irem adorá-lo, para não ficar desapercebido. Quando nós conhecemos a Jesus, não importa o quanto esforço nós fazemos, nós precisamos decidir adorar a Jesus. Acordar cedo no domingo é o mínimo esforço que nós podemos fazer para adorar a Jesus. Mas não para só no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é no dia bom, é no dia mau, é quando tem dinheiro, é quando não tem dinheiro, é quando tem saúde, é quando não tem saúde. Se você encontrou com Jesus, você precisa decidir adorá-lo todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Estamos vivendo um evangelho tão mal pregado e tão fragilizado que as pessoas não adoram mais a Jesus, não se esforçam mais para adorar Jesus. Mas eu quero glorificar o Senhor Jesus, porque eu sou pastor de uma igreja que tem entendido sobre adoração, que tem entendido sobre sacrifícios de louvor. E eu quero profetizar que essa nova estação que Deus está abrindo sobre nós como igreja Virtude vai nos levar a novos níveis da nossa vida de adoração. Levanta suas mãos, eu quero profetizar. O Senhor vai te dar momentos preciosos de adoração, enquanto você estiver na tua casa, enquanto você estiver andando no teu carro, na rua, no transporte público. Se prepare para adorar ao Senhor, se prepare para ter uma vida incrível de adoração ao Senhor, se prepare para ter prazer enquanto você se relaciona com o Senhor. Aqueles magos se esforçaram para adorar, se esforçaram para estar. Tem aqui, você tem se esforçado para adorar o Senhor, irmão? Tem dia que a gente tem que realmente carregar a nossa alma e falar: hoje você vai adorar o Senhor. Davi fez isso. Por que te abates, ó minha alma? A sua alma, ela é instável, assim como a minha. Nossa alma, a alma humana, ela é vulnerável. Quando você ouve algo bom, você se alegra. Quando você ouve algo ruim, você se entristece. Mas no teu espírito, você é inabalável. O seu espírito está sempre pronto para adorar o Senhor. Eu quero declarar que o Senhor te dê força, perseverança, para você adorar ao Senhor. Então, primeiro ponto: há direções que eu só tenho quando eu leio as Escrituras. Segundo ponto: quando eu tenho revelação de quem Jesus é, eu me esforço para adorá-lo, não importa quanto isso vai custar. Nós temos cantado algumas canções que eu gosto de chamar de canções perigosas, né? Por exemplo, aquela música que fala assim: e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. A gente canta, mas na hora de viver a gente não se esforça. Tem outra que fala assim, que a gente canta agora: é Ele, por Ele. Essa frase eu amo agora, vai lá. Você, pausa agora. Já prestou atenção nessa frase? Perdendo tudo por amor e... Você fala de esforço. Não importa quanto vai me custar, eu descobri o Salvador e eu vou adorá-lo.
Se tiver que dar recursos, se tiver que dar tempo, se tiver que passar noites acordado, se tiver que acordar cedo, se tiver que viajar, se tiver que fazer coisas loucas que muitos anos eu não faço para voltar a adorar o Senhor como eu adorava, esse é o tempo. Terceiro ponto que eu quero falar sobre o Natal. Natal, irmãos, se você ainda não percebeu, não tem nada a ver sobre o Papai Noel, tá bom? Eu acho que se um dia realmente o Papai Noel estivesse, se ele supostamente existisse, e ele viesse aqui, ele fala assim: gente, deixa eu contar para vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Me colocaram, é que nem o coelhinho da Páscoa. Eu sonho em fazer uma peça da Páscoa que o coelhinho vai ser o narrador. Eu falo assim: gente, eu não tenho nada a ver, eu nem sei porque eu estou aqui. O Papai Noel, ele, tadinho dele, ele não tem nada a ver com isso. Colocaram ele, demonizaram ele, mas o tadinho não tem nada a ver com isso. Pastor, não posso ter papai. Irmão, não é isso não, eu estou só falando que o Natal fala de um caminho, de um véu que foi rasgado para nos devolver o acesso ao Pai. Terceiro, as minhas ofertas demonstram o meu nível de revelação que eu tenho sobre Jesus. Quem lembra quais foram as ofertas que os magos levaram para Jesus? Vamos lá: ouro, incenso e mirra. Não estou falando de dinheiro, estou falando de entrega, tá? Já passamos o momento da oferta aqui. Eu espero que você tenha ofertado. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim: espero que você tenha ofertado hoje, irmão. Se não ofertou, ainda dá tempo. Tem um Pix na frente da sua cadeira aí. Não saia desse culto sem prestar oferta ao Senhor. Mas as minhas entregas, as minhas ofertas demonstram o meu nível de revelação que eu tenho do Cristo, Ronaldo. Aqueles homens levaram ouro, incenso e mirra. Ouro era um presente dado aos reis, à realeza. Incenso é uma oferta dada ao Deus. A Bíblia diz que as nossas orações subirão diante do Senhor como incenso. E mirra era um tipo de oferta, era um bálsamo usado para sepultamento. Aqueles magos, eles tinham uma revelação de quem era o Cristo e de como verdadeiramente adorá-lo. Então eles entregaram ofertas que demonstravam o seu nível de revelação. Jesus é rei, ele é Deus, ele vai morrer e ressuscitar para ser Senhor soberano sobre tudo. As nossas ofertas demonstram o nível de revelação que nós temos do nosso Jesus. E isso passa pela tua vida toda, hein? A oferta do seu tempo demonstra o nível de revelação que você tem de Jesus. A oferta que passa pelo dinheiro demonstra o nível de revelação que você tem de Jesus. A oferta que você tem no seu dia a dia, entregando para Ele as suas decisões, dizendo não para si mesmo, isso demonstra o seu nível de revelação. Eu quero profetizar, levanta aí suas mãos, que o Senhor te dê crescimento no nível de revelação do Jesus que você serve, para que as tuas ofertas façam sentido, para que as tuas entregas, os teus tempos, os teus dinheiro, tudo aquilo que você de alguma forma entrega, de alguma forma faça sentido. Ouro, um presente para a realeza. Incenso, uma oferta para o Deus. E mirra, a preparação de um corpo. E o quarto e último ponto que eu quero falar nessa manhã é que o encontro com Cristo faz você mudar de rota. Repete isso para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o encontro com Jesus faz você mudar de rota. Não tem como você encontrar com Jesus e continuar vivendo a mesma vida. Não tem como você encontrar com Jesus e continuar amando o que você amava antes de conhecer Jesus. Se você amava o pecado, se você amava a vida que você levava do ponto de vista carnal, no dia em que você tem um encontro com Jesus, eu te asseguro, de fato a sua vida vai ser mudada. Versículo 12, por favor, coloca aqui para mim. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Eles vieram por um caminho até encontrar com o Salvador.
Eles prestaram culto, adoração, entregaram ofertas intencionais que demonstravam que Jesus era para eles. Quando eles voltam, o próprio Espírito de Deus começa a mostrar: não volta mais por lá. Os nossos encontros com Cristo precisam mudar as rotas das nossas vidas. Não dá mais para ser a mesma pessoa. Não dá para ser aquele mesmo murmurador. Não dá para ser aquele pecador de sempre. Irmãos, a vida com Jesus não é uma vida fácil. O que eu disse? Eu comecei essa palavra dizendo que para receber Jesus você tem que ter coragem. Eu já encontrei muitas pessoas que quando a gente fala de Jesus, eu falo assim: eu não estou pronto. Sabe por quê? Porque pelo menos eles estão sendo honestos. Eles sabem que o encontro com Jesus e a decisão de receber Jesus vai sacudir a vida deles, vai mudar a vida deles. Eles não vão poder voltar para o mesmo caminho. Eles não vão poder voltar para as mesmas práticas. Eles não vão poder voltar para os mesmos ambientes. Talvez até mesmo para as mesmas amizades. A vida com Jesus muda a gente, transforma a gente, dá uma nova perspectiva. E eu tenho uma boa notícia: se você acha que você vive bem, experimenta viver com Jesus. Você vai ver que os caminhos vão ser mais altos, que os pensamentos vão ser mais altos, que os planos vão ser melhores, porque o Senhor tem coisas boas para nós. O Senhor tem coisas boas para as nossas vidas. Eles regressaram por outro caminho à sua terra, porque o caminho inicial era muito perigoso. Depois do seu encontro com Jesus, depois da sua experiência com Deus vivo, com o Cristo revelado, não dá para voltar, porque agora acaba o tempo da ignorância. Agora a sua natureza é mudada. Tem um amigo que diz assim, que depois do seu encontro com Jesus, você não presta nem para pecar mais. Porque antes de Jesus você pecava e tinha prazer, agora você tem dor no coração. Você mente, seu coração dói. Você engana, seu coração aperta. Você faz alguma coisinha errada, você vai dormir e não dorme. Isso é um bom sinal, hein? Eu disse esses dias aqui, uma forma de você descobrir se você está vivo para Deus é simples. Se você peca e fica mal, é porque você está bom. Se você peca e fica bem, é porque você está mal. Nós precisamos voltar por outro caminho. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: o nosso encontro com Jesus muda a nossa rota. Agora você não está indo mais para o inferno, agora você está indo para o céu. Deixa eu dizer para você, o caminho que leva para o inferno é totalmente oposto ao caminho que te leva para o céu. Por isso que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós, quando no Natal precisamos lembrar que não é só sobre presentes, é sobre uma consciência de quem Jesus é. Não é sobre uma ceia do dia 24 para o dia 25. Aliás, estava falando ali para Marli, né, quando ela trocou o bebezinho. Você viu o bebezinho, coisa mais linda, irmão? Aí alguém falou assim: poxa, mas esse bebezinho já está bem grandão para recém-nascido. Se você for criterioso com a leitura das escrituras, você vai ver que quando os magos chegaram, José e Maria já estavam numa casa. Herodes pede para eles serem criteriosos quanto ao tempo de que eles haviam visto a estrela. Alguns estudos apontam que, de alguma forma, já tinha demorado quase 2 anos depois do nascimento, até que os magos chegaram a conhecer Jesus. E essa foi a razão de que Herodes determinou o seguinte: para acabar com tudo, esse cruel determinou que matassem todas as crianças de quantos anos para baixo? 2 anos para baixo, para não ter dúvida. Podia ser um pouquinho menos, mas de 2 anos não tinha chegado pelos cálculos. Então 2 anos para baixo, mata todas as crianças, simplesmente para que ele não fosse ameaçado no seu trono. Mas o trono que Jesus veio ocupar não é um trono físico, é um trono que está acima dessa terra, é um trono que está nos céus. Ele é sobre todo, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nessa manhã um convite do Espírito Santo para nós adorarmos com consciência esse Jesus.
adorarmos a esse Rei que deixou a eternidade, se fez homem. Nós cantamos aqui, Ele é a luz do mundo, Ele é o eterno Rei. E nós, nessa manhã, muito mais do que fazer uma pequena celebração aqui, demonstrando como foi, queremos declarar sobre a sua vida, que você realmente abra a tua Bíblia, para receber direções do Senhor, que você tenha revelação e esforço para adorar Jesus, que as tuas ofertas demonstrem o teu nível de revelação de Cristo, e que você saiba que os teus encontros com o Senhor mudam totalmente a tua rota. Quem recebe essa palavra hoje aqui? Eu quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar. Antes da gente orar, eu preciso fazer um convite. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui já recebemos Jesus, tivemos a coragem para receber Jesus, mas talvez você está ouvindo uma palavra como essa pela sua primeira vez. Mas eu quero te encorajar a receber Jesus hoje. Abrir o teu coração, como eu disse, Ele não é alguém que vai arrombar a tua porta. Não, Maria teve que dizer para o anjo: que se cumpra em mim o teu querer. Sabe o que ela estava querendo dizer? Assim, eu quero receber, entra na minha vida e muda tudo, ainda que vai impactar as minhas direções, ainda que vai impactar os meus planos, ainda que vai mudar as coisas na minha vida, eu quero receber Jesus. O convite do Espírito Santo hoje, talvez para você que está ouvindo essa palavra e que ainda não tomou a decisão, é: eu tenho uma obra linda para fazer na tua vida. Eu não posso prometer que você não vai ter problema, não posso prometer que você não vai ter dificuldade, porque o próprio Jesus disse: no mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci todas as coisas. Eu não sou adepto da boa persuasão para que a pessoa chegue até Jesus. Eu gosto de dar consciência, porque é a tua consciência que vai fazer você realmente adorar Jesus como Ele é: Rei, Deus, alguém que morreu e ressuscitou para te devolver um caminho para o Senhor. Por isso vamos todos fechar os olhos aqui. E se alguém nessa manhã que hoje queira receber Jesus como Senhor, abrir o teu coração para receber a salvação, eu quero convidar você a levantar as suas mãos assim, ó, para eu poder identificar. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que queira entregar a vida para Jesus. Talvez essa é a sua manhã. Eu não quero deixar passar essa oportunidade. Mas se tem alguém, é só dar um toquezinho com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Eu não sei se tem alguém aqui. Tem alguém aí? Amém, tem uma irmã ali. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Por favor, eu gostaria muito de pedir para a senhora vir aqui à frente orar. Eu queria orar por você, posso? Posso orar isso? Posso? Isso mesmo, pode vir. Tem mais alguém aqui desse lado? Eu não sei se tem alguém aqui desse lado. Se tiver alguém do seu lado aí, por favor. Tem mais alguém? Isso, glória a Deus. Tem um jovem ali, glória a Deus, que bom. Olha que bênção. Que lindo. Eita, coisa linda. Como é que é seu nome mesmo? Rafael. Sabe o que significa o seu nome? Rafael, o Deus que cura. Esse é o significado do seu nome. Como é o seu nome, querida? Amém, Maristela. Que bom que você está aqui. Se tiver mais alguém, é só chegar, irmão, porque hoje a porta está aberta para salvação nessa casa. Amém? Que bom que vocês entenderam e com consciência estão desejando receber Jesus. Vocês são corajosos. Aliás, vamos dar um forte aplauso pela vida desses corajosos aqui na frente. Para receber Jesus tem que ter coragem. Para receber Jesus tem que ter coragem, Maristela, Rafael. Eu quero pedir para vocês repetirem uma oração comigo. Toda a igreja vai repetir junto, mas eu queria que vocês agora fechassem os olhos e repetissem essa oração comigo. Diga assim: Senhor Deus, nessa manhã eu entendi o que Jesus fez. Ele abriu um caminho para restaurar a minha comunhão contigo.
e eu recebo esse presente, a salvação. Eu sei que a partir de agora eu me torno filho de Deus, amado filho de Deus, perdoado, abençoado e destinado a viver uma vida abundante aqui na terra. Que o Espírito Santo me ensine a viver todas as coisas que o Senhor já preparou para mim. Muito obrigado pelo privilégio de poder adorar o Senhor, agora com a consciência de que o Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho, em nome de Jesus. Levanta suas mãos para cá por 30 segundos, profetize sobre a vida dessas pessoas amadas, desses irmãos amados. Ei! Nós declaramos vida sobre a Maristela, sobre o Rafael, e declaramos eles crescendo em graça, sabedoria, em conhecimento, desfrutando de toda a bondade do Senhor. Declaramos agora que esse encontro vai mudar para sempre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você aí no seu lugar, levanta suas mãos, pede para o Senhor, fala: Senhor, me aumenta a consciência de relacionamento com a tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra. Eu oro e abençoo a vida dos teus filhos, para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam conhecedores, para que eles tenham revelação, para que eles se sintam amados cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos terminar essa reunião adorando ao Senhor. Levanta a sua voz, põe volume na sua voz, virtude, vamos cantar para Ele. Tua beleza me leva a adorar-te, e quero contigo viver. E vim Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra em que criastes. Por amor, pobre se fez. Vamos lá, virtude, levanta a sua voz, diga: eu vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que És meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Vamos ser uma vez mais: vim para adorar-te. Eu vim para adorar-te. vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Levante suas mãos e diga: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá. Vamos ser uma vez mais, diga isso: eu nunca Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos pecados lá na cruz.
Levante sua voz, diga: vim. Eu vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Uma vez mais dizemos: eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí, ou nos corredores. Levanta a mão do seu irmão bem alto assim, ó. Por 30 segundos eu quero que você ore por ele, por ela. Diga: Senhor, abençoa a vida desse meu irmão. Que ele saia daqui com uma revelação de como te adorar. Que ele saia daqui decidido a se esforçar para te adorar. Que ele saia daqui decidido a entregar para o Senhor ofertas com entendimento. Que ele saia daqui decidido a mudar as rotas da vida dele, Senhor. Nós oramos e abençoamos a tua igreja. Abençoamos essa igreja linda. Abençoamos para que eles continuem crescendo, para que o Senhor continue dando clareza, para que eles saiam daqui fortalecidos. Eu oro e abençoo, Senhor, esses últimos dias de 2024. Como nós temos profetizado, serão os melhores dias do seu ano. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu casamento, os teus filhos. Que o Senhor abençoe o teu trabalho. Que o Senhor abençoe a tua empresa. Que o Senhor abençoe a tua saúde física e emocional. Que você saia daqui encorajado e disposto a viver toda a vontade de Deus aqui na terra como é nos céus. Que o Senhor te leve a viver um futuro incrível, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe com paz e prosperidade. Que Ele faça resplandecer sobre o teu rosto a luz dEle. E que você saia daqui mais apaixonado por Jesus do que quando você entrou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí, irmão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Amém. Um Feliz Natal para você, um bom tempo de comunhão com a família. Dá um abraço em pelo menos 10 pessoas aí. Vai na paz do Senhor.